que vamos falar hoje é, de alguma forma, aqueles que são os principais contratos no nosso regime de petróleo e gás e aqueles que são mais utilizados aqui no nosso mercado, né, na nossa indústria aqui nacional angolana. Obviamente destacam-se alguns, né, mas se calhar vamos começar pelo início. Para quem está lá em casa, quer saber o que é um contrato, né, aquilo que realmente acarreta um contrato. Sim, um contrato, um acordo, praticamente podemos chamar também acordo, contrato é a mesma coisa, mas que define ou estabelece a relação entre as partes. Isso estamos a falar em termos gerais, não só em questões de contratos de petróleo e gás. Mas geralmente as pessoas firmam um contrato para definir a relação das partes, ao menos está tudo documentado e amanhã, quando houver qualquer tipo de disputa, as partes podem ver aquilo que foi acordado. Exatamente, e isso é um ponto bastante importante, porque para quem não é jurista, acha que realmente podemos assinar qualquer coisa, qualquer contrato serve, podemos só pôr qualquer coisa no papel, assinar e depois vamos ver. Mas isso funciona bem quando tudo vai bem. Sim. Mas quando vai mal, onde é que nós vamos nos segurar? Onde é que nós vamos nos agarrar? Por isso é que é importante nós termos contratos que realmente reflitam aquilo que são as vontades das partes. Se nós queremos azul, nós temos que explicar no nosso contrato que é azul que nós queremos. Porque amanhã depois não teremos nenhuma dúvida e as coisas podem fluir. É uma visão global do mundo, do ponto de vista da economia global. E essa economia global é do ponto de vista de liderança e domínio, para poder controlar seja as grandes outras economias como aquelas economias concorrentes. É neste sentido em que nos últimos anos os Estados Unidos, com a legislação ambiental, vamos assim dizer, né, criou para as empresas petrolíferas americanas um dos incentivos a produzir, porque sabes, com essas mudanças climáticas fez com que muitas das grandes multinacionais operadoras de petróleo tivessem que recuar fruto de dadas licenças por razões ambientais serem bloqueadas, ou seja, não dar acesso à exploração de petróleo, porque, como nós sabemos, é chamado a indústria de petróleo uma indústria suja, não é limpa, não é amiga do ambiente. E o presidente Santos dos Estados Unidos não é muito apologista, ou não é apologista, digamos assim, de que se deva produzir petróleo, porque o petróleo polui o mundo. Só que numa visão economicista, e Trump, ele olha para o mundo de liderança. E esse período, ou os últimos 4 anos que nós vivemos, os Estados Unidos perdeu muito comparativa com as outras potências mundiais. Falo nomeadamente aqui a China, a Índia, a Rússia e a Arábia Saudita, que também são produtores todos de petróleo, em termos do ponto de vista de produtividade e competitividade. E como numa visão mais ampla, para poder fazer concorrência, o Trump tinha que tomar medidas, porque estava a verificar que a competição e a liderança a nível mundial estava a perder fulgor. Todo mundo fala de petróleo e gás, a indústria de petróleo e gás, setor petrolífero, mas a indústria de petróleo e gás. O gás está sempre atrelado ao petróleo. Por que ele é tão importante? Porque ele não deixa de ser um derivado da produção. Para se produzir o petróleo, nós precisamos do gás, que muitas das vezes tem que ser ou injetado ou queimado. Então, o gás natural é um elemento associado ao petróleo, mas também é encontrado no seu estado sem estar anexado, vamos assim dizer. Não está, que é o gás não associado. Que é o gás não associado. Podemos encontrá-lo na sua forma natural sem o petróleo. Mas, como o nosso país já produz petróleo há bastante tempo, consequentemente também produz gás. E durante muitos anos injetou o gás que produzia ou queimava dentro, claro, que dos limites ambientais permitidos. Exato. Mas se é um novo petróleo, eu
O que eu posso dizer é que ganhou uma importância cada vez mais significativa em termos globais. Exato. Globais, no sentido que hoje olhamos e acho que o mundo olha como uma ponte. Tem que ser a final e que depois vai levar os tais 90 dias, os 120 ou 180 para pagamento. Exato. E então, sim, temos trabalhado com os bancos. A banca hoje está muito mais sensível à necessidade de apoiar o empresariado nacional, está bastante sensível a isso. Só que são estes obstáculos, este ambiente de negócio que o setor tem. E eu costumo dizer que é um setor que não é regulado, é adverso, é difícil, não é justo. Por causa destas pequenas coisas, tanto nós precisamos de ter, e tanto eu faço esta crítica construtiva, mas também depois nós estamos sempre a falar com os diferentes stakeholders. Nós falamos muito e somos colegas. Muitos deles nós partilhamos carteiras na universidade. Nós somos todos um produto do programa do Estado, tanto de desenvolvimento de quadros qualificados. Então muitos tivemos juntos no exterior do país, com bolseiros, não é? Fiz carreira na Sona Angola, tive 15, 16 anos na Sona Angola. Portanto, é a nossa segunda família, como se diz. E sentamos todos e falamos, e eu digo sempre que há necessidade de nós termos, nós desde o início, desde o momento quando estávamos a desenhar a lei, que devíamos ter um órgão independente, um órgão que tem esta visão holística do setor e vai vendo estes pequenos obstáculos, esses entraves. São pequenos obstáculos, mas com grande impacto no desenvolvimento do setor, grande impacto no desenvolvimento da economia, grande impacto não só nas empresas, como no capital humano, não só a nível de empregabilidade, mas desenvolvimento do capital humano. Mas, felizmente, nem tudo são mais notícias, né? Para quem nos ouve lá de casa, existe ainda futuro para o conteúdo local e, aliás, existem bons exemplos no próprio setor, não é? Temos empresas que, mesmo diante de todas essas dificuldades e barreiras, enfim, conseguiram, de alguma forma, prosperar, continuando a fazer o seu trabalho e a receberem merecidamente pelo trabalho que fazem. A Berta conseguia dar-nos aqui alguns exemplos de empresas que de facto têm sobrevivido a esta maré, digamos assim, não tão favorável para o conteúdo local. E é aquilo que nós fazemos questão de partilhar narrativas positivas, porque se nós continuarmos nesta caminhada de promoção do conteúdo local, é porque não só acreditamos no potencial, mas como vivenciamos histórias bonitas de superação que contra todos os obstáculos se superaram, e temos várias. Nós temos uma empresa que, para se capitalizar, começou primeiro por fornecer bebidas. Eu comprava bebidas, ia nos armazéns, os diretores gerais iam, portanto, uma questão de liquidez, porque nós angolanos somos muito criativos. Muito criativos, da inovação realmente. Okay, o objetivo é o setor. O setor é um setor de capital intensivo. Precisamos de quê? De liquidez. O que nos dá liquidez? É fornecimento de bebidas. Olha assim, na altura de 2009, 2010, a economia estava no auge. E eles pegavam, iam aos armazéns, compravam, entregavam, na altura forneciam companhias aéreas e depois pegavam e investir. No espaço de 2 anos começaram a operar as operações na plataforma de uma empresa estrangeira. Todo o capital humano, é dizer que recrutaram, não é através de parcerias com empresas estrangeiras, recrutaram ao nível do mundo inteiro e traziam, assinaram este contrato com esta empresa americana e geriam todo o pessoal da empresa americana na plataforma, desde o diretor de operações, os engenheiros. É um caso de sucesso top. Essa carga horária, sabemos, a Billy já fez offshore, a Isabel faz também agora. Nós sabemos que são 28 dias fora, seja em terra ou em mar, e 28 dias depois fora de trabalho. Como é que é essa carga horária quando vocês estão offshore? Ou seja, como é que é a dinâmica? Desde a hora que vocês acordam, estão a trabalhar até a hora que vão dormir? Tem um momento para refletir, para conversar? Como é que funciona? Digam-nos assim, para nós imaginarmos como é que é uma jornada, né? Um dia de uma engenheira. Na verdade,
Temos tempo para refletir, sim. Bastante. Temos tempo de descanso, são 12 horas de trabalho, trabalho duro mesmo, mas que dá para refletir, dá para descansar, dá para ir para a sala de cinema, se tu quiseres, para o espaço de lazer, conversar com os colegas. Não é aquilo que geralmente as pessoas costumam ver, né? Como se fosse tão fácil assim. Não é tão fácil. É pesado mesmo e costumo dizer que nenhum ser humano foi feito para estar confinado. Então, daí vêm questões também psicológicas, por isso é que tem-se muito acompanhamento e tudo mais. Eu tive a sorte de estar inicialmente com uma amiga, mas pronto, agora parece que não vamos estar juntas no trabalho, ok. Então, é aquilo de estar sozinha, às vezes, longe da família, perder muitos eventos. Momentos que não voltam, momentos né? muito especiais que não voltam, são de facto coisas que marcam-nos muito e que chegam a ser muito difíceis. Mas no modo geral o trabalho é bom, dá para trabalhar como qualquer um outro trabalho e principalmente se tivermos paixão. Exato. Conseguimos levar com muita leveza aquilo que não é tão leve. Tão leve assim. Faz sentido? Eu concordo plenamente. Eu gosto de dizer, comigo começou tudo na curiosidade, não é? Eu fui sem fazer planos nenhuns. Comecei a fazer offshore, eu tinha 23 anos e aconteceu que eu fiquei 21 dias embarcada numa rig em que eu era a única rapariga, a única menina. 23 dias. 23 dias, eu nunca me vou esquecer. Uau. Foi A única, ou seja, todos os homens. Exato, era um POB, que é People on Board, de 140 pessoas. Ok. Eu era a única menina. Uau! Exato. Eu tive colegas maravilhosos. Fui com 2 colegas séniores. Eu fui como helper porque não havia muitas oportunidades na época, então conseguiram uma brechazinha. Não, ela vai como helper porque ela precisava, nesse caso eu precisava começar a ter exposure, né, offshore exposure para a minha posição. E foi maravilhoso. Quando eu digo maravilhoso no sentido de perceber estar lá isolada numa ilha de ferro praticamente, que era aquela rig, e sem perceber, como é que eu posso dizer, o tamanho que aquilo era. Eu na época lembro muito de só estar atrás do meu supervisor, né, que era nós parecíamos os Smurfs, ele à frente baixinho, eu atrás sempre, eu era a sombra dele, tudo que era sítio eu ia. Só para vocês terem noção, aquela rig era tão antiga que não tinha um changing room, Exato. para mulheres. Eram só para homens, então eles deram um jeito de uma salazinha de passagem que as mulheres usavam, as poucas que iam para a rig, e faziam lá a troca. Então eu tive que ter o cuidado de levar sempre uma roupa interior, não roupa interior íntima, mas uma roupa para usar por baixo do coverall, Do equipamento, exato, né? do equipamento, um pouco mais leve, mais solta, mais fácil para me trocar, porque na zona em que eu estava. Pronto, foi um challenge nesse sentido, muito de adaptar-me, estar num sítio que eram só homens desconhecidos. Eu partilhava o quarto com um homem, mas nós fazíamos shifts diferentes. Eu estava de dia, ele estava de noite, então ele não podia entrar no quarto enquanto eu estivesse no quarto e eu não podia entrar no quarto enquanto eu estivesse no quarto. Okay. Quando se partilha o dormitório, é bom deixar isso claro, porque muitas pessoas não sabem, não têm noção. São quartos, mas têm 2 camas. Então a cama é exatamente só tua. Ok. Então tu partilhas a cama. É como se fosse um bilhete, não sei. Podem ser camas separadas. Exato. Mas tu estás a partilhar a casa de banho daquele quarto. Mas a cama é exatamente só tua. Só tu dormes naquela cama e a outra pessoa noutra dorme na dedo. Né? A indústria petrolífera está, de forma geral, dividida pela parte, vamos pensando assim, inicial, que vai envolver a exploração. Do upstream. Que vai envolver a exploração, a pesquisa, aquilo que são recolha de dados. Depois vem a parte de aplicação desses dados, vem a parte de perfuração, já estamos aí para outro capítulo, né? Perfuração desses dados, depois vem a parte da produção, depois vem a parte da comercialização, então em downstream. Então, na verdade, o que é? O geólogo é aquele que pesquisa.
Vá, Ok. vamos assim pensar. Ok. O geólogo pesquisa, faz estudos de superfície, faz análise de dados, mas antes do geólogo vem aquele que faz o raio-x Ok. do subsolo, né? Que é o geofísico. o geofísico. Yeah. Ok. Então, o geofísico, na verdade, ele faz o raio-x, aquilo que ele determina ou identifica, apresenta ao geólogo. Ok. Ele diz, olha, vá, geólogo, identifiquei isso. O geólogo, por sua vez, também tem os seus dados, há uma integração de dados, Ok. não é? Então, assim, é que está apresentada a parte da exploração, pronta para aquilo que é execução, ou seja, desenvolvimento de um campo petrolífero.